a gente vai estudar alguns casos particulares de planos para a gente tentar entender um pouco o que acontece com esses planos quando alguma dessas constantes que estão na equação geral são zeradas. Tá? Então, vamos primeiro olhar para esses dois planos, né? Π e Π1. Se a gente perceber, olhar com calma, a gente vai ver que a única diferença entre eles é esse cara aqui, ó, é o menos 12 que está aqui. Então, 3x, 4y e 2d são comuns a esses dois planos. Isso significa que os dois planos têm o mesmo vetor normal. Né? Isso significa também, né, eu posso até tentar representar esse plano π da seguinte forma. Eu escrevo assim. Ó. Então, a gente põe aqui o x, yz. Então, a tentativa de representar eu zero duas componentes, então eu faço x igual a y igual a zero. Quando eu faço isso sobra na equação do plano 2z menos 12 igual a zero, e isso implica que o meu z é igual a 6. Depois eu faço x igual a z igual a zero. O que sobra? 4y menos 12 igual a zero. Né? Ou seja, meu y é igual a 3. E por fim, eu coloco y igual a z igual a zero. O que sobra? Sobra 3x menos 12 igual a zero. Ou seja, x igual a 4. Tá bom? Então, o que é isso? Né? Significa que 3 pontos que pertencem a esse plano é o ponto 0, 0 e 6. Outro ponto que pertence a esse plano é o ponto 0, 3 e 0. E outro ponto que pertence a esse plano é o ponto 4, 0 e 0. Esses 4 pontos é fácil de representar aqui nesse nosso esquema. Né? Vamos fazer aqui de 2 em 2, em cada eixo. Então, para o cara que está em cima do x, é esse cara que está aqui, o 4. Né? O que está em cima do y é aqui no 3, né? Então está mais ou menos aqui. E o que está em cima do z é no 6. Então o plano ele tem uma representação gráfica bem assim, simples, né? Dessa forma aqui. Ele não é exatamente só esse triângulo, ele se estende por todo o espaço, mas ele corta esses eixos nesse lugar. Mas ele não passa pela origem, tá certo? Se eu substituir x, y e z por zero, não dá igual a zero, porque tem esse menos 12. Mas no plano π1, né, se eu pegar aqui a equação do plano π1 e escrever ela aqui melhor, né, então π1 tem a equação 3x mais 4y mais 2z igual a zero. Se eu substituir esses caras aqui por zero, a igualdade é verdadeira. Então, significa que esse cara passa pela origem, né? Ou seja, a origem O, que é um O, tá? Pertence ao plano π1. Então, o que a gente conclui disso? Né? Que seja, vamos considerar um plano π agora arbitrário, que tenha a escrita ax mais by mais cz mais d igual a zero. Se o meu d for igual a zero, então a origem pertence ao plano π. Né? Então, se essa notação não ficar boa, se você não está acostumado com essa notação, é isso que eu estou dizendo, né? Que o ponto, em outra forma, né, é 0, 0, 0, que é a origem, pertence ao plano π. Tá bom? Então, primeira constatação, se eu ver que o d é igual a zero, esse plano passa pela origem. Tá. Segundo caso particular, vamos considerar esse plano aqui agora, onde a minha componente A, aquela que multiplica o x, é igual a zero. Tá vendo? Então, eu tenho uma das componentes é igual a zero. Então, se uma das componentes é igual a zero, o meu vetor normal, nesse caso aqui, é da forma 0, 4 e 2. Né? Esse vetor normal ele está representado no plano x, no plano yz. Né? Ele é alguma coisa assim, né? Esse vetor normal.
o vetor desse plano. Tá? Então, se ele está representado nesse plano, significa que esse vetor normal ele é ortogonal a y. Em particular, esse vetor normal ele é ortogonal ao vetor da base canônica i. Tá certo? Então, se ele é ortogonal ao vetor da base canônica i, significa que esse plano que está aqui, ele é paralelo ao... Né, se os vetores que estão no plano são ortogonais ao vetor normal, isso significa que i pode ser representado no plano. Então, a gente pode dizer que esse plano é paralelo ao eixo x, ou, de outra forma, paralelo ao vetor i da base canônica. Então, considerando de maneira genérica, né, eu até já deixei aqui escrito, se meu a for zero, eu posso dizer que esse meu plano ele é paralelo ao eixo x, ou ele é paralelo ao vetor da base canônica i. Se meu b for igual a zero, significa que meu plano é paralelo ao vetor j da base canônica. Ou, em outras palavras, esse meu plano ele é paralelo ao eixo y. E se meu c for igual a zero, significa que meu plano é paralelo ao eixo z, ou paralelo ao vetor da base canônica k. Tá? Então, não é difícil, se eu tiver uma equação onde está faltando uma das constantes, ou uma das constantes é nula, eu já posso tirar essas conclusões em termos do posicionamento do plano no espaço cartesiano. Tá? Terceiro caso, duas componentes são zeradas, né? Duas componentes são nulas. Então, nesse caso, né, específico desse vetor π2, o vetor normal ele é 0, 0 e 2. Né? Esse vetor 0, 0, 2 ele é paralelo ao vetor da base canônica k. Então, o que isso significa? Né? Se o vetor normal é paralelo ao k, significa que os vetores que estão no plano xy são todos possíveis de serem representados no plano que eu tenho aqui. Tá? Ou seja, esse plano ele é paralelo ao plano gerado pelos eixos ortogonais xy, tá? Do jeito que está na figura aqui do livro do Inter. Então, o que a gente conclui? Se a componente A e B da equação geral do plano for nula, significa que esse plano é paralelo ao plano xy. Se a componente A e C for nula, significa que o plano é paralelo ao plano xz. E se a componente B e C for nula, significa que o plano é paralelo ao plano YZ, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uma equação do plano que seja 3y menos 6 igual a zero, eu estou vendo que o meu A é nulo e o meu C é nulo. Então, esse meu plano é paralelo ao plano cartesiano XOZ, tá bom? Porque esse vetor normal ele é perpendicular a esses vetores da base canônica. Tá joia? Então, esse é um caso 3 também, que a gente pode analisar. Uma outra questão em relação ao posicionamento dos planos é o ângulo entre dois planos. É possível mensurar ângulo entre dois planos. Veja que a gente conseguia fazer o cálculo do ângulo entre duas retas a partir do ângulo entre os vetores diretores das duas retas. Nesse caso, a gente vai conseguir fazer o cálculo do ângulo entre dois planos a partir do ângulo entre os vetores normais. Então, a formulinha para o cosseno do ângulo entre eles, né, é essa daqui. É uma formulinha simples que a gente tira a partir daquelas relações que a gente tem de módulo e ângulo dos vetores, tá? E usando o produto escalar entre eles. Então, a partir dessa fórmula, a gente consegue estimar qual é o ângulo entre dois planos. Lembrando que o ângulo entre dois planos sempre é o menor ângulo formado entre eles. Então, aqui mesmo nesse desenho, né, a gente vê que os dois planos formam esse ângulo θ e tem mais um outro ângulo aqui que é grande. A gente sempre define como ângulo entre os dois vetores, entre os dois planos, o menor ângulo formado, tá bom? Então, essa conta aqui ela é válida. Vamos fazer um exemplinho para a gente poder testar. Então, como que eu acho o ângulo entre esses dois planos que são dados por essas equações que estão aí? Então, eu preciso primeiro identificar os vetores normais. Então, N1 vai ser o vetor normal do plano π1, que é 2, 1 e menos 1.
E N2 vai ser o vetor normal ao outro plano, que vai ser 1, 1 e 0. Tá joia? Então, são esses dois vetores normais. Eu preciso calcular o cosseno do θ. Para calcular o cosseno do θ, eu preciso primeiro da norma, ou do módulo do N1. Né? Isso é raiz de 2 ao quadrado dá 4, mais 1, mais 1. Né? Isso é igual a raiz de 6. Né? Esse 1 e 1 é porque é 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Então, dá 1. O módulo do N2 ao quadrado, o módulo do N2 vai ser a raiz de 1 mais 1, que é igual a raiz de 2. Certo? Então, e falta calcular o produto escalar entre eles, N1 escalar N2. Isso vai ser 2 vezes 1, 2. Não, isso não é um vetor, né? Então, vou trocar aqui. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. E depois 0. Isso daqui dá 3. Então, como é que fica a nossa continha, a nossa fórmula que está destacada lá em cima? O cosseno do θ, ele é o módulo do produto escalar, então o módulo de 3, que é o próprio 3, dividido pelo módulo do N1, que é a raiz de 6, e o outro é a raiz de 2. Ou seja, isso é 3 dividido. Raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12. E nisso eu posso pôr o 2 fora, então fica 2 raiz de 3. Tá joia? Racionalizando, né, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, fica 3 raiz de 3 dividido por 2. Então, o meu ângulo entre esses dois vetores, ele é o ângulo cujo cosseno é 3 raiz de 2 sobre 2. Desculpa, eu errei aqui. Aqui tem um 3 aqui embaixo. Né? Porque quando eu multiplico com a raiz de 3 em cima e embaixo, sobra um 3. Esse 3 corta com esse 3, isso fica a raiz de 3 sobre 2. E aí a pergunta é, então eu tenho que cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Quem é o θ cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Esse θ eu posso escrever ele como sendo π sobre 6, tá bom? Então, π sobre 6 é igual ao meu θ. Se eu fizer cosseno de π sobre 6, ele vai dar a raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o valor de θ, esse é o valor do ângulo entre esses dois vetores que estão aí. Uma outra noção que a gente pode estudar entre planos é perpendicularidade. Né? É óbvio, isso vem direto, já que eu tenho noção do ângulo entre os dois. Então, dois planos vão ser perpendiculares. Né? Eu posso dizer que π1 ele é perpendicular a π2 se e somente se o meu vetor n1, que é o vetor normal de π1, é perpendicular ao vetor normal de n2. Né? E quando que isso acontece? Quando o produto escalar de n1 por n2 é nulo. Então, a condição para que dois planos sejam perpendiculares é que o produto escalar dos seus vetores normais é zero. Tá? É sempre zero. Então, vamos fazer isso aí. Eu tenho aí agora dois casos, onde eu tenho planos e eu quero verificar se eles são ortogonais ou não. Então, vamos escrever aqui. Plano A, exercício A. Então, quem são esses vetores normais? No caso da letra A, o N1 vai ser 3, 1 e menos 4. E o meu N2 vai ser 2, 6 e 3. Tá claro? Então, eu tenho que fazer para verificar se o produto escalar entre eles é nulo. Então, como é que fica esse produto escalar? 3 vezes 2, 6. Opa, desculpa. Mais uma vez, né? 3 vezes 2, 6. Mais 1 vezes 6, 6. Menos 4 vezes 3, 12. Isso é zero. Então, nesse caso, eu posso concluir que π1 é perpendicular a π2. Tá bom? Porque os vetores normais são perpendiculares entre si. No outro, na letra B, vamos fazer. Né? Eu chuto que não vai dar perpendicular, só para ele ter uma variação. Né? Só que nesse caso tem uma questão envolvida. Né? O nosso plano π2, ele tem equações paramétricas. Então, eu não tenho aqui o vetor normal explícito.
Desse cara aqui, do P1, o meu N1, ele é 1, 1 e 0. Eu sei quem é esse cara, só que do outro eu não sei quem é. Então eu preciso calcular quem que é o vetor normal aqui. Para eu calcular quem é o vetor normal, eu vou identificar aqui quem é meu V e quem é meu U, que são os vetores que pertencem a esse plano. Quem são eles aqui no caso? Primeiro V vai ser os caras que multiplicam H. Então fica sendo menos 1, 1 e 0. E meu U são os caras que multiplicam T. 2, 1 e 1. Então, para eu descobrir o meu vetor N2, que seria o vetor normal a esse plano, eu tenho que fazer a conta V vetorial U. Tá? Eu não vou fazer essa conta só para ganhar um pouquinho de tempo. O resultado disso vai dar 1, 1 e menos 3. Tá? Se não tiver nenhum erro de digitação aí nos números, eu acho que não. Tá certo, vai dar esse cara aí. Tá? Então a gente achou o N2. Então veja, tem uma variaçãozinha aí nesse exemplo por conta disso. Então meu vetor N2 é 1, 1 e menos 3. E agora eu quero ver se os dois planos são perpendiculares. Então eu tenho que fazer N1 escalar N2. Isso é 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. E mais 0. Isso dá 2. Tá joia? Então, a gente viu que nesse caso, né, a gente pode dizer que P1, vou escrever assim, P1 e P2 não são perpendiculares. Tá joia?